que é sobre a questão do emocional dos jogadores. E é uma coisa também que eu fiquei um pouco preocupado. Eu tenho visto o pessoal comentando sobre o Cuca isso, o Cuca aquilo. Se vocês me permitem, eu gostaria de tecer um comentário sobre o Cuca. Vocês me permitem que eu possa falar uma coisa que está aqui engasgada sobre o Cuca, meus queridos? Seguinte, o que eu teria para dizer, até falar aqui com os senhores aqui na tela, que eu quero a participação. Que se eu for linchado, eu não vou sozinho, vocês três vão comigo. É porque eu penso o seguinte, pessoal, o Cuca até agora, ele tem colecionado um grupo incrível de desafetos por aí, por motivos extra-campo. Eu não quero fazer juízo de valor sobre isso, sobre esses acontecimentos, porque eu quero enxergar o Cuca como técnico do Galo. E esse comportamento desses torcedores prejudica demais o Galo. Porque, para mim, eu cheguei a ficar, inclusive, impressionado como que esses torcedores eles somem em vitórias maiúsculas, como aquela goleada de 4-0 do Fortaleza, simplesmente somem. E como que eles retornam, contudo, em derrotas contra times que jogaram como se fossem times pequenos, igual o Flamengo jogou esse último jogo, e rapidinho já começa o tal do Cuca Ball, o Cuca não tem repertório, o Cuca é fraco, entre outros termos pejorativos que essa turma gosta de usar. Olha, o Galo, ele amassou o Flamengo no primeiro jogo. E mesmo com 2 jogos a menos, o Galo ainda seria líder. Para mim, ainda, o Cuca está no melhor momento tático de toda a carreira dele. O Cuca conhece totalmente o elenco. Ele erra, como todo ser humano erra. Por exemplo, as mudanças, ele não foi feliz, mas não estava muito fácil de fazer escolhas com o Flamengo jogando daquela maneira e você, de repente, tirar uma bola de cristal e entender qual que é a leitura que você tinha que fazer, levando em consideração que tem um técnico do lado de lá também. É um jogo de xadrez, onde você tem que tentar antecipar o movimento do seu adversário e, nesse quesito, a gente tem que admitir que eles nos superaram. Agora, proporcionalmente, para mim, o Cuca mais acerta do que erra. O Cuca está fazendo o Galo render em vários cenários, cenários distintos, inclusive, e de maneiras diferentes. O Cuca tem utilizado o elenco de uma forma bem diversificada. Ele tem utilizado o grupo, inclusive, de uma maneira bem inteligente. E ele tem sido assertivo na maioria das vezes, e esse grupo da lacração se manifesta de maneira veemente. Queria que o torcedor do atleticano refletisse que, na maioria dos jogos, o Cuca tem ido muito bem com e sem a bola. O Cuca teve o controle do jogo na maioria dos jogos e, na maioria deles, ele reagiu na hora certa. Inclusive, ele acabou montando um sistema defensivo, um sistema que falha muito pouco. Na maioria das vezes, inclusive, por questões individuais e não no esquema do jogo. Igual aconteceu no caso do Natan, quando a gente foi eliminado da final da Libertadores, no caso do Guga, agora que a gente perdeu para o Flamengo. Agora, para poder resumir, para mim o Cuca está fazendo um trabalho tático excepcional até aqui. A gente está a caminho do final da temporada. Esses últimos 2 meses agora eles vão ser cheios de partidas decisivas, intensas, difíceis, emocionantes. O elenco do Atlético, como nós falamos hoje durante o programa inteiro, é cheio de grandes jogadores. Só que o Hulk, Diego Costa, Everson, ninguém é máquina. Os caras são humanos. Se a gente pensar bem, a maioria dos jogadores já entra em campo determinado a querer vencer. Os caras querem ganhar. E se não fosse, inclusive, o serviço feito pelo Cuca, serviço muito bem feito, e da sua comissão técnica, esse grupo já teria rachado. Tamanhos ataques que ele recebe. Esse grupo já tinha se perdido. Então, quer dizer, durante toda a temporada, o que a gente está vendo? A gente está vendo um time que entra com força máxima e muitas vezes, sem alguns titulares, esse time ainda não perdeu a característica de jogo. O time é forte, o time é bem estruturado. Tudo bem, é um time caro, mas time competitivo tem que ser caro mesmo. Como nós falamos, você não vai ganhar o campeonato com a Mexerica, com o Curê. Tem que levar em consideração que é um dos melhores times da América do Sul.
Só que, se não fosse o trabalho do senhor Alex Stivo, nosso Cuca, mundialmente conhecido como Cuca, talvez a gente, nessa altura do campeonato, estivesse aí cumprindo tabela como alguns times e não estivesse disputando mais nada. Esse é o meu desabafo e o meu manifesto em relação ao Cuca. Passo a palavra para vocês. Peço desculpas, falei demais, é porque estava entalado aqui. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Ele erra como qualquer um erra, e se a gente colocar na balança os erros, acertos dele, assim, o saldo dele é muito positivo. Gente, eu estou falando aqui em coisa de 90% de saldo de acerto para ele. Quantos jogos que ele ganhou com mexido no intervalo, mexido durante o jogo? Foram vários. E assim, eu me sinto muito confortável para falar isso, ainda, porque quando anunciaram a volta dele, eu fiquei com o pé atrás. E assim, eu confesso que, naquela época, eu preferia o Renato Gaúcho. Olha para você ver que coisa. Graças a Deus eu estava errado. Graças a Deus eu não sou o diretor do Atlético. Eu sou um torcedor que analisa na paixão. Então, assim, eu queria. E graças a Deus que eu estava errado. Hoje eu posso falar, eu estava completamente errado. O início de trabalho dele ainda me deixou um pouco com o pé atrás. Porque ele começou meio patinando naqueles primeiros jogos. Mas ele conseguiu firmar. E aí a gente tem que olhar uma outra coisa, que não ele tem o mérito dele, mas a comissão técnica dele também é muito boa de trazer o jogador. A gente vê muito esses vídeos da TV Galo, dos bastidores das vitórias do Atlético, e a gente vê uma figura lá que eu sou até suspeito para falar, tanto que eu sou fã, que é o preparador físico, Cristiano Nunes. Sim. Gente, o jogador que não, lá, né? O jogador que não entra encapilhado com um cara daquele, o cara não tem coração, ué. Não tem. Entendeu? Porque o cara, ele sacode. Ele vai lá na alma do cara e busca. Para mim, já tinha que dar um contrato vitalício para esse preparador físico, meu xará Cristiano Nunes. Cara, fenomenal. Então, a engrenagem do Atlético, da retaguarda, da comissão técnica, tem o pessoal da análise de números. Assim, é uma coisa muito bem feita. E um outro mérito do Cuca, que é mérito dele, é que ele pegou aquele time porque esse time, esse elenco, quem começou a montar, ele foi o Sampaoli. Muita gente vira o nariz, torce, porque o Sampaoli, ele é doido. Infelizmente, a loucura dele às vezes atrapalha muito. Mas esse time do Cuca começou a ser para o Sampaoli, e o Cuca pegou e aproveitou tudo de bom que esse time tinha e corrigiu os poucos erros que o time tinha também, que eram os erros defensivos que deixavam a desejar lá atrás. O Cuca corrigiu o que tinha que corrigir. Mérito para ele de novo. Humildade. Reconheceu. Porque se fosse um outro tipo de treinador, o que ele ia fazer? Eu sou o cara, eu vou chegar aqui, vou mudar tudo, vou fazer do meu jeito. E acabou. Final. Né?